poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Então, ok, aqui a gente observa o seguinte: o Ministério Público, quando ele vai fazer a denúncia dele, ele já deve, de pronto, esclarecer qual é, então, no caso aí, o rendimento lícito do sujeito. Isso aí, obviamente, devido às investigações, né, que ele vai fazer juntamente com a polícia, né? E aí ele vai colocar quais são os rendimentos lícitos da pessoa. Por exemplo, a pessoa faz uso de tráfico de drogas. Então, é um criminoso de tráfico de drogas. Porém, o que acontece? Ele também trabalha de forma lícita. Então, ele tem, sei lá, uma empresa em nome dele que realmente faz serviços de, faz serviços de blindagem de veículos. Tudo dentro da lei, tudo legal. E ali tem, né, ele presta contas à Receita Federal, então tem ali seu imposto de renda da empresa, então tem os valores todos do que ele realmente recebe, do que ele realmente gasta, né, anualmente. Então, vamos colocar, o Ministério Público tem que pegar esses valores, tá? E tem que retirar eles do restante do patrimônio da pessoa. Então, vamos colocar que a pessoa tem um patrimônio de 200 milhões de reais. Porém, o rendimento líquido anual dessa pessoa é de 1 milhão. Então, o patrimônio dela é incompatível com o que ela realmente, né, de forma lícita, ganha anualmente. Então, o Ministério Público tem que fazer aí, na própria denúncia dele, essa diferenciação, tá? Isso aí obrigatoriamente, para que seja válido esse artigo 91A. Então, ele deve fazer essa diferenciação do patrimônio da pessoa, entre o patrimônio lícito e o patrimônio ilícito, no caso, que foi o adquirido, né, proveniente das questões criminais aí. E aí, posteriormente, o juiz, né, que vai aí executar a pena, né, que seria essa pena, esse extrapenal, esse efeito extrapenal aí da pena. Então, na sentença penal condenatória, deve ter declarado expressamente tudo isso que a gente falou, tanto a diferença do patrimônio, né, isso aí ele deve colocar também bem especificado qual vai ser o valor que ele vai retirar do patrimônio da pessoa. E o que acontece nesse caso de confisco alargado? Né, o que tem acontecido aí é o seguinte: eles pegam, vamos supor, vai lá, tem a condenação da pessoa, o juiz determina que o veículo X foi adquirido de forma ilegal, né, patrimônio advindo de crime, não importa qual seja o crime, que a gente está vendo aí, tem os requisitos, né, que tem que ser pena superior, pena máxima superior a 6 anos, enfim. Então, observados todos esses requisitos e cumpridos eles, na sentença penal condenatória, o juiz vai especificar o veículo X foi adquirido, né, de acordo com todas as investigações e com os pedidos do Ministério Público na denúncia, foram adquiridos, né, ficou comprovado, de forma ilícita. Então, vai se dar o perdimento desses bens para a União. Então, ok, deu-se o perdimento dos bens. O que pode vir a acontecer, então, posteriormente? Numa delegacia de polícia X daquela cidade, onde o bem foi confiscado, está precisando de veículos para serem colocados como viaturas policiais disfarçadas, por exemplo. Então, pode vir aí a autoridade policial a requerer, né, que esse bem apreendido, que esse bem confiscado aí, que ele seja, então, revertido, né, para o cumprimento, digamos assim, da lei. Então, isso tem acontecido bastante aí com esses bens confiscados, nesse confisco alargado. Sobre a prescrição, a redação anterior. O artigo 116, ele diz que, antes de passar em julgado sentença final, a prescrição não corre, aí no inciso 2º, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. A redação dada pelo pacote anticrime diz o seguinte, que antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, inciso 2º, enquanto o agente cumpre pena no exterior, inciso 3º, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Então, observação. Objetivo de repudiar a interposição de recursos de caráter protelatório para retardar o início do cumprimento da pena. Então, a gente vê aí o seguinte, que muitos, né, no caso de advogados, vamos colocar assim, usam de má-fé processual, né, nesse sentido, de que para poder ter ali a demora, né, no andamento processual, eles utilizam-se de certos meios para que isso ocorra. Então,
inciso, né, veio para poder realmente acabar com essa questão das pessoas colocarem, né, interpor aí, no caso dos embargos, né, de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, a fim de protelar mesmo, né, a decisão final de sentença condenatória. No caso aí a gente coloca, né, a lei não mencionou a má-fé, o que a torna discriminatória, visto que somente deveriam ser penalizados os recursos interpostos de má-fé, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, o que acontece? A lei aí, quando essa nova lei, né, do pacote anticrime, ela veio falando na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Então, eu acredito que eles colocaram quando inadmissíveis justamente por conta dessas questões de caráter protelatórios, mas eles deveriam, né, ter colocado essa questão primordialmente da má-fé processual, que ficaria de forma mais clara para quem, né, está realmente executando aí, porque nem sempre também o advogado ou, né, a pessoa aí, no caso, pode ser até o Ministério Público também, que tem o direito de interpor recursos e interpor embargos, né, que ficaria mais claro, então, no caso de má-fé processual, e não num caso geral, né, como eles colocaram aí na lei. Quanto ao roubo, o roubo está escrito no artigo 157. Então, a gente vê modificação dele no parágrafo 2º, inciso 7º aí. Se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Essa foi a modificação que ocorreu, né? Porque antes dava-se apenas a arma de fogo e não a armas brancas. Isso não era descrito anteriormente no artigo 157. E com a vigência do pacote anticrime, isso foi esclarecido, né? Eles colocaram que se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca, né, deve também ser punido. Isso no parágrafo 2º B aí, relata também que se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, o que também não era esclarecido anteriormente, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Então, vamos supor, se a pena é de 5 anos, a pena vai ser de 10 anos. Né? No caso de ser, então, a violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, conforme analisado em ocasião pretérita pela equipe deste centro de apoio, a hipótese de crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca havia sido revogada, né, pela lei anterior. E acaba que agora ela foi acrescida novamente. Agora, com as disposições da lei, né, do pacote anticrime, ela volta a existir. Ademais, deve-se notar que foi acrescida a diferenciação entre o roubo cometido mediante o emprego de arma de fogo de uso permitido, né, que é o caput aí, que é o normal, e o roubo cometido mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, que foi esse acréscimo aqui do parágrafo 2º B. Então, as modificações aí a gente pode notar em relação ao roubo, né, que antes da lei 13.654 de 2018, no parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se a violência ou ameaça exercida com o emprego de arma. Aí não especifica qual arma, né? Se seria arma branca, se seria arma de fogo de uso permitido ou proibido, ou restrito, no caso. E após as alterações da Lei 13.654 de 2018, a pena aumenta-se, né, de 1/3 até a metade. E o inciso 1º aí foi revogado. Após as alterações da lei, né, do pacote anticrime 13.964 de 2019, o parágrafo 2º passa a ter nova vigência, que seria a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. O estelionato. O estelionato está previsto no artigo 171. Ele descreve o quê? Que obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aí, no caso, teve modificação no parágrafo 2º, ou no parágrafo 5º, que relata o seguinte, que somente se procede mediante representação,
salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, com as alterações legislativas, a ação penal do crime de estelionato passa a ser geralmente de iniciativa pública, mas condicionada à representação. Então, é a mesma coisa, né, do que retrata, exemplo, o artigo 147 aí do próprio Código Penal também, que ele é procedido mediante representação. Ele, obviamente, né, a denúncia ela vai ser feita pelo Ministério Público, que seria, então, um ente aí estatal, porém, ela precisa necessariamente de uma intervenção, né, do sujeito ali, da vítima, no caso que seria prestar aí essa representação contra o sujeito ativo que lhe praticou o fato delituoso. Então, permanecerá a ação penal pública incondicionada nos casos descritos nos incisos do parágrafo 5º, partindo-se do entendimento de que as normas que alteram a natureza da ação penal possuem, ao menos, em alguma medida, conteúdo material, já que criam novas condições para o próprio exercício da persecução penal, e com isso novas hipóteses de extinção de punibilidade. Algumas cautelas devem ser adotadas em relação aos processos que já estejam em curso. A exemplo do ocorrido por ocasião da lei, da edição da Lei 9.099 de 95, né, que seria a lei do juizado especial, e da Lei 12.015 de 2009, pode-se entender que as atuais alterações legislativas implicarão a necessária suspensão do processo para a colheita da representação do ofendido, a fim de que só então o processo já iniciado tenha seguimento. Diante dos termos da alteração, dúvidas surgem em relação ao prazo para tanto, bem como ao fluxo a ser adotado em relação às investigações em curso, nas quais, ao parecer, existirá igual cautela. Então, o que acontece nesse tipo de procedimento, quando é necessária a representação da vítima, né? O que acontece? É iniciada a persecução penal. E como é que funciona isso? O Ministério Público toma conhecimento, né, ou através dele próprio, quando a vítima o relata a respeito do acontecido, ou quando isso passa inicialmente pela autoridade policial. Então, por exemplo, passou pela autoridade policial, isso vai para o Ministério Público. Chega no Ministério Público, verificou, não tem a representação do ofendido em crimes que haja a necessidade, né, e no caso a necessidade expressa em lei, dessa representação. Então, eles, né, voltam com isso para a autoridade policial em forma de diligências, né, que é o que a gente chama, para que seja feita, então, a representação por parte do ofendido. Então, a autoridade policial chama novamente o ofendido lá, para que o ofendido relate, olha, desejo sim representar contra o fulano que me causou tal prejuízo. Ou não, não desejo representar. Então, no caso de não desejar representar, sendo esse artigo aí precedido de representação, dá-se o arquivamento ali dos autos. Caso a pessoa deseje representar, então isso vai constar no processo a representação da pessoa e aí dá-se então o prosseguimento do feito. Na Lei dos Crimes Hediondos, essa lei é a Lei 8.072 de 1990. O artigo 1º da lei passa a vigorar com as seguintes alterações. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número 2.848, né, de 1940, que seria o Código Penal. Consumados ou tentados. Então, inciso primeiro aí, o homicídio, que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Então, passou a ser crime hediondo, após a vigência aí do pacote anticrime. O crime de homicídio doloso simples, que está previsto no artigo 121 caput do Código Penal, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio ou homicídio condicionado, como é chamado pela doutrina, é hediondo, ainda que cometido por um só agente. O homicídio qualificado, por sua vez, será hediondo independentemente da qualificadora. Então, o que a gente via anteriormente? O homicídio simples, né, como um todo, ele não era crime hediondo. Só que agora, com a nova previsão aí do pacote anticrime, passou a ser, né, quando ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, no caso aí ele é chamado de homicídio condicionado, ele será hediondo, ainda que cometido por um só agente. Em razão da ausência de previsão legal, não são considerados hediondos o homicídio simples,
que não cometido em atividade típica de grupo de extermínio, e o homicídio privilegiado, artigo 121, então, parágrafo 1º do Código Penal. Então, no caso aí, né, no caso de não ser cometido por grupo de extermínio, né, e o homicídio privilegiado, né, que está previsto aí, como a gente falou no caput, no parágrafo 1º, desculpa, do Código Penal, eles não serão considerados, então, hediondos. Então, só será considerado hediondo nos casos específicos acima aí. O homicídio misto híbrido é aquele em que há a fusão da qualificadora com o privilégio. Então, quando tem qualificadora mais o privilégio, o Superior Tribunal de Justiça, né, no caso aí o STJ, entende neste caso que o crime não possui natureza hedionda. Então, por mais que ele possua uma qualificadora, se ele for considerado também privilegiado, que seria aí o homicídio híbrido, ele não terá a hediondez estabelecida. Outra questão também, o inciso 2º aí relata, né, o roubo, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, que está previsto no artigo 155, parágrafo 4º-A, parágrafo único. Então, assim, essas também são outras previsões legais que tiveram modificações aí, tanto o roubo quanto a extorsão qualificada, né, pela restrição de liberdade, quanto o furto qualificado pelo emprego de explosivo, também serão considerados a partir de agora, né, da vigência do pacote de crime, como hediondos. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. Então, o crime de genocídio também será considerado, então, hediondo, lembrando que todos esses crimes das leis, os crimes hediondos, né, que foram alterados aí, eles podem ser tanto consumados quanto tentados, né? O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, né, que está previsto aí no Estatuto do Desarmamento, né, na Lei 10.826 de 2003. Ele também vai ser considerado, a partir de agora, então, como crime hediondo, né? O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, que está previsto no artigo 18, né, da Lei 10.826 também. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, no caso aí, operou-se a exclusão do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito do rol de crimes hediondos. A gente viu estabelecido, né, que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, né, que está previsto aí, então operou-se a exclusão do delito de uso restrito do rol de crimes hediondos. Então, é importante observar que o de uso proibido, ele ainda, né, consta no rol de crimes hediondos, mas o de uso restrito, ele se excluiu aí do rol de crimes hediondos. Então, não mais é um crime hediondo. Então, agora a gente vai verificar as alterações no Código de Processo Penal. A destinação e o aproveitamento dos bens apreendidos e perdidos em favor da União. Então, o pacote anticrime incluiu um novo dispositivo ao Código de Processo Penal, o artigo 124-A. Vejamos. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá a destinação dos bens a museus públicos. Então, isso aqui é o que a gente citou também lá atrás, quando a gente falou em relação ao Código Penal, né? Dos bens perdidos, daquelas questões do confisco, né? O que acontece? Deu-se a sentença condenatória, transitada em julgado, obviamente, e o que acontece? O juiz da condenação, né, determinou ali que o bem X e Y seriam dados perdidos para a União. Então, ele deu perdido, então as entidades ali, né, os entes policiais, como exemplo também, poderiam requerer a sua utilização, caso necessário aí, e poderia ser deferido, então, pelo poder público, né? Então, nesse caso, acontece basicamente a mesma coisa. Então, esse perdimento de bens apreendidos, aí, nesse caso, a destinação dos bens, né, por se tratar de arte, de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, né, se dariam para os museus públicos.
O supradito dispositivo tem por finalidade destinar determinados bens apreendidos a locais apropriados. Desta forma, obras de arte ou de relevante valor cultural ou artístico que forem apreendidos e perdidos serão encaminhados a museus públicos. Isso quando não existir uma vítima determinada. Como dito, os bens que forem apreendidos podem ser restituídos a quem de direito, perdidos para a União ou destinados a locais apropriados em casos específicos. Quando perdidos em favor da União, os bens precisam ser destinados para que tenha o melhor uso possível e, sendo inviável essa utilização, os objetos serão leiloados e transformados em valores pecuniários. Então, o que acontece aqui? Importante observar também que quando existe vítima do fato delituoso, aquele bem que foi dado como perdido, né, que foi dado como retirado, então, da posse do sujeito delituoso, isso vai retornar, primeiramente, né, para a pessoa de quem ele de quem é proprietário dele, né? Então, se tiver vítima específica, retornará para aquela vítima. Caso não haja vítima específica, caso, por exemplo, a vítima seja a sociedade, a incolumidade pública, então aí dá-se, então, a perdição dos bens, que no caso aqui, né, que está descrito como bens artísticos e culturais, obras de arte, isso pode ser encaminhado para museus públicos e quando não haja local especificado, né, público para que esse bem seja destinado, então acontecerá o leilão em que esse bem será leiloado e o valor revertido será então para a União. A destinação e aproveitamento de bens, né, ainda falando sobre isso, a lei, né, do pacote anticrime alterou o texto do artigo também 133 do Código de Processo Penal, que previa a determinação de ofício ou a requerimento do interessado de avaliação e venda dos bens apreendidos em leilão público. Com isso, o valor apurado que não coubesse à vítima ou a terceiro interessado era recolhido ao Tesouro Nacional. Após a reforma do disposto supracitado, que é da lei do pacote anticrime, trouxe novo dispositivo à norma processual penal, o artigo, então, 133-A, o qual dispõe que o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bens sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. O aproveitamento dos bens apreendidos e perdidos pelas autoridades judiciárias já era uma prática comum antes da inclusão do artigo 133-A do Código de Processo Penal. Ocorre que, por falta de previsão expressa, isso se dava por disposições internas dessas instituições. É o que informa NUT. O supracitado dispositivo legal regulariza essa prática agora às instituições atreladas ao sistema prisional, socioeducativo, os destacados no artigo 144 da Constituição Federal e outros poderão utilizar os bens apreendidos, sequestrados e sujeitos a medidas securatórias no desempenho de suas atividades.